Aconteceu, você fica sabendo aqui. Papo Antagonista. Depois de um final de semana polêmico, tenso, finalmente veio a público o parecer, pelo menos a minuta, né, do parecer do relator da CPI da Covid, Renan Calheiros. No documento, Renan pede 72 indiciamentos, tá? São de 70 pessoas físicas e de 2 pessoas jurídicas. O Renan cita basicamente 24 crimes, né? Só em relação ao presidente Jair Bolsonaro, o Renan cita 11 imputações penais, entre as quais crime de pandemia, né, crime de infração à medida sanitária e também crime de responsabilidade. O Renan Calheiros também atribuiu alguns crimes aos filhos do presidente, né, especificamente crime de infração à medida sanitária, né, do Flávio Bolsonaro, senador, do vereador Carlos Bolsonaro e também do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Outros deputados federais também foram citados no relatório do Renan Calheiros, entre os quais o líder do governo, Ricardo Barros, né, inclusive ele pediu que a Receita Federal investigasse as operações das empresas de Ricardo Barros, alguns deputados ali do núcleo bolsonarista, como Carla Zambelli, Bia Kicis, e também o deputado negacionista, né, Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul. Também nesse relatório do Renan foram citados 4 ministros: o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, e o ministro da CGU, Wagner Rosário. A questão dos ministros, Cláudio, ela ainda pode ser revista, essa lista ainda pode ser ampliada. Por quê? Porque daqui a pouco vai ter uma reunião na residência do senador Tasso Gereissati, né, onde eles vão discutir aí alguns detalhes também sobre esse relatório final da CPI da Covid. Então, existe, inclusive, a possibilidade de pedido de indiciamento do ministro da Economia, Paulo Guedes. Porém, isso vai depender de um acordo entre os integrantes do G7. Além desses nomes que eu já falei anteriormente, o Renan Calheiros também pediu o indiciamento de alguns aliados, né, do presidente da República, como, por exemplo, o empresário Carlos Wizard, o empresário Luciano Hang, e também o ex-mensaleiro, hoje presidente do PTB e praticamente homem de primeira guarda do presidente Jair Bolsonaro, Roberto Jefferson. Outro nome que apareceu nesse relatório do Renan Calheiros é o do pastor Silas Malafaia. Todos esses personagens que eu citei por último, Cláudio, eles estão no chamado núcleo das fake news, né? Acusados de espalhar fake news e informações falsas ao longo da pandemia de Covid. Essa minuta do parecer que nós divulgamos logo cedo, ela ainda vai passar por uma revisão de alguns senadores, como eu falei agora há pouco, vai ter uma reunião na casa do senador Tasso Gereissati, onde o G7 vai aí esmiuçar alguns detalhes sobre o relatório final, para que amanhã, às 10 horas da manhã, esse texto seja analisado, né, pelos integrantes da CPI da Covid. Esse texto vai ser lido e esse relatório vai ser votado apenas na semana que vem. O rito de análise desse relatório amanhã, Cláudio, só para a gente encerrar a nossa participação, ele deve ser no primeiro momento, o Renan vai ler esse relatório, ainda há uma dúvida se ele vai ler o relatório na íntegra ou um resumo do relatório, e a partir daí o Renan deve abrir espaço para as considerações de outros senadores. Os integrantes da base governista devem apresentar 2 relatórios paralelos, o senador Marcos Rogério e o senador Eduardo Girão. Ambos devem apresentar aí algum texto para colaborar com o parecer do Renan Calheiros, e também o senador Alessandro Vieira também tende a pedir a palavra para apresentar a sua versão do relatório. Tem uma diferença do relatório do Alessandro para o do Renan, porque o do Alessandro ele já pede, na primeira versão, o indiciamento do ministro Paulo Guedes. Então é isso. Amanhã, a apresentação do relatório final da CPI da Covid. Fortes emoções nessa reta final da investigação. Papo Antagonista, com Cláudio Dantas. Reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícia.